Meus amados amigos, irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a cada um. A mensagem de esperança de hoje temos como tema construir para o sucesso. Mas antes, peço que se inscreva, compartilhe e comente, para que essa mensagem seja impulsionada e chegar o mais longe possível, em especial os lugares que clamam por uma mensagem de auxílio, de motivação. O texto que vamos abordar se encontra em Neemias, capítulo 2, versículo 20. E a palavra de Deus diz assim: Então lhe respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Até aí. O texto retrata um período onde o Império Persa dominava todas as nações, onde Jerusalém também foi dominada. E havia o copeiro do rei persa, que chamava Neemias. E ele recebe a notícia que seus irmãos lá em Jerusalém estavam arruinados pela situação de pobreza, as muralhas destruídas, os portões queimados. Tudo isso simbolizava uma humilhação. Ele fica desolado, mas ele lembra que tem um Deus Todo-Poderoso e ele clama para que seja solucionado. E Deus concede o que é necessário para que ele possa ter sucesso nessa empreitada. E para isso, ele traça alguns objetivos, algumas metas. Metas que muitas vezes as pessoas que não compreendem do poder divino vão dizer que é impossível. Então vamos lá compreender como que Neemias reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Um dos princípios é que precisamos compreender que precisamos da direção certa. Essa direção certa vem dos céus. Neemias pediu para Deus e Deus mostrou que ele precisava realmente ser estratégico, ser inteligente. Mas é claro que Deus favoreceu em vários momentos. Um deles foi quando o próprio rei identificou que Neemias estava triste. Uma situação que o rei estranhou, porque ele sempre vivia alegre. E indagou para Neemias. A questão toda é que ele não teve medo, ele teve coragem de falar com o rei. Apesar dele saber que ele sendo todo poderoso naquele reinado, que poderia a qualquer momento matá-lo, ele explicou o que estava acontecendo, abriu o coração. Mas o que era mais importante é que Deus já estava favorecendo a vida dele. Porque uma pessoa que realmente tem todo o poderio, por que ia se importar por um simples copeiro? Neemias pediu coisas que realmente seriam difíceis dele conseguir. Ele conseguiu
documentos para que ele pudesse passar em várias terras, porque a distância do palácio persa, que hoje se encontra no Irã, até Jerusalém, era mais ou menos distância de 2.000 quilômetros. Ele conseguiu transporte para ele, conseguiu escolta, conseguiu recurso para a construção dos muros. E, além disso, se ausentar dos serviços reais. Ele conseguiu uma proeza que poucos poderiam conseguir. Porque imagine, por que o rei ia ajudar um copeiro e até mesmo ajudar uma nação inimiga? É certo que já tinha sido dominada, mas por quê? Risco de depois voltar contra eles? É o agir de Deus. Deus tocou com sua mão poderosa para que Neemias tivesse os recursos necessários, a estratégia para a reconstrução do muro. Outro ponto que nós podemos citar, além da direção, é sobre a determinação. Neemias, ele foi determinado. Ele sabia que era importante importante independente do que aparecesse de luta, independente de pessoas que eram contrárias. E ele sabia disso. É tanto que quando ele chegou em Jerusalém, ele foi inspecionar as muralhas à noite, porque ele não queria que ninguém soubesse, nem os oficiais dali, até que ele tivesse uma estratégia de como reconstruir o muro. Muitas vezes na nossa vida, nós temos que inspecionar, fazer um raio-x de como que nós podemos conquistar esse propósito, conquistar o objetivo. Mas depois, precisamos identificar e juntar pessoas que possam construir essa muralha, construir esse objetivo. Porque Neemias identificou os problemas, identificou como poderia ser solucionado e chamou vários grupos para poder construir juntos. A questão toda é essa. Muitas vezes nós queremos ter uma solução de uma forma individual. E uma das questões é dividir com pessoas o que nós estamos precisando. Por meio da oração, por meio da intercessão, pelo trabalho voluntário de amor. Essa determinação faz com que venhamos reunir tudo que está no nosso alcance. E o que não tiver no nosso alcance, Deus proverá. Nós temos que chegar até o fim, aonde os olhos humanos não podem alcançar. Foi assim que Neemias fez. Não era possível a construção desse muro em 52 dias. E durante a construção também teve várias lutas. A luta não é sinal que estão no caminho errado. Às vezes as lutas é que não estão no caminho certo.
as lutas, faz com que nós tenhamos certeza que tem um Deus que dá o livramento da derrota, da destruição. Porque é isso que os opositores, os inimigos querem que você pense. A confiança, a entrega a Deus tem que ser total. Desde o início, Neemias poderia ter desistido. O problema não é meu, se eles estão passando fome. Eu estou aqui no palácio, como copeiro, e tenho alimento suficiente, tenho conforto. Mas o Deus que Moisés serviu, ele é muito maior do que qualquer um dos problemas. E sendo assim, por que não clamar para os meus irmãos? Por que não ajudar os meus irmãos? Na verdade, se ajudar. Sendo a pessoa mais generosa, mais próspera. Outro ponto que nós podemos destacar dessa ação de Neemias é que ele não deu ouvido a ruídos. Não deu ouvido a pessoas que não acreditavam na ação divina. Só assim nós podemos realmente avançar, meus irmãos. Quando você realmente não abre seu coração, como Neemias fez. Vamos seguir o exemplo de Neemias para conquistar os nossos objetivos, para construir o nosso sucesso. Ele pediu a direção certa, a direção correta. Muitas vezes nós queremos ir para um lugar, para o outro, né, com aplicativo, e muitas vezes, se o sinal não estiver correto, nós vamos para outro lugar. A oração é uma arma muito poderosa para poder quebrar barreiras, para nos ajudar nesse momento difícil. Mas precisamos ter fé. Precisamos acreditar. Como Neemias. Essa dependência do divino é o que importa. O resto é secundário. O resto não importa. São apenas ruído. São apenas opositores. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar? Pai amado, nós agradecemos nesse momento pela sua palavra. Que toque, Senhor Deus. Que abra, Senhor Deus, o que é necessário, Senhor Deus, para que haja transformação, para que o impossível venha acontecer. Como a reconstrução das mulheres de Jerusalém, Senhor Deus, onde ninguém acreditava que seriam reconstruídas em tempo recorde. Opositores tentaram impedir, mas quando o Senhor está conosco, nada vai impedir a sua ação.